A minha relação com a arte, a minha história com a arte, não foi uma escolha, né? Eu, desde pequeno, muito novo, a arte foi presente na minha vida o tempo todo. Eu me recordo assim de toda a minha infância, né? Uma necessidade do fazer muito grande o tempo inteiro, sempre me relacionando com tintas, com papéis, com imagens. Era uma fixação constante e muito prazerosa, né? Com todas esse mundo plástico das artes. A primeira imagem que eu tenho na minha mente com relação à arte é com menos de 1 ano de idade. Minha mãe, que é arquiteta e fazia restauração de santos nas igrejas aqui de Minas, ela pintou para mim um prato. E eu lembro da cena dela pintando esse prato, né? E depois ela queimou esse prato e eu me alimentava, né? Almoçava naquele prato, era me dada a comida com aquele prato todos os dias. E eu lembro das imagens claras, tanto dela pintando o prato, quando eu ficava aguardando a comida acabar para que eu pudesse ver a imagem no fundo do prato, né? Então essa é a primeira imagem que eu tenho na minha mente da minha infância, né? A imagem mais clara que eu tenho dessa época. E durante toda a infância, juventude, adolescência, o tempo todo no fazer artístico e naquela inquietude constante que nunca cessava. O meu primeiro trabalho, já mais velho um pouco, foi sobre o tema dos índios brasileiros. E aquele trabalho foi inspirado na plástica e na estética das tribos indígenas brasileiras, né? No caso, na época, até muito a região do Xingu, né? A pintura corporal daquele povo, as cores que eles usavam, as cores das penas, aquilo me fascinava de tal forma que aquilo me provocou uma necessidade de pintar e de tentar expressar aqueles grafismos de todas as formas, né? Eu tentava, de todas as formas, tentar captar aquela energia e colocar aquela energia no trabalho. Hoje eu entendo aquele início que me provocou, né? Naquela época era mais parecia que eu estava tentando reproduzir aqueles índios, mas na verdade já existia ali um interesse muito maior nos elementos estéticos, no simbólico, né? Na força da cor. Eu tenho o privilégio de estar numa região, né, Minas Gerais, que se eu tivesse que criar um outro nome para essa região, seria o nome arte. É uma região que ela, em todos os seus aspectos, ela ensina o olhar, né? Seja nas cidades históricas, em cada cor de porta, cada cor de janela, é uma criatividade de uma cidade inteira, né? Onde cada um criou uma mistura de cor única, né? Você não passa por uma casa igual a outra, apesar do estilo da casa ser o mesmo, as cores dão a personalidade do dono, né? Colocam a sua personalidade ali, né? E são cada porta ou janela com uma combinação única, né? Sempre me maravilhou as janelas, portas e telhados, né? São universos estéticos maravilhosos. Você encontra no vidro das janelas, né, com as suas texturas, você encontra nos tacos no chão, você encontra no tom da madeira das portas e janelas, você encontra no ambiente das casas com pé direito duplo, né? Minas Gerais é um universo de inspiração, né? E por cada lugar que você vai, cada cachoeira, cada montanha, cada degradê, né, que você enxerga naquele mar de montanhas que você vê ao longe, num pôr do sol, num amanhecer,
é uma aula de aquarela que inesquecível. Então, estar em Minas e passar a minha vida toda aqui, tendo a oportunidade de conhecer essa natureza tão privilegiada, com as suas montanhas, pedras e florestas, e conhecer as suas casas simples, as suas cidades históricas, as suas igrejas, o seu barroco, os seus grandes artistas, né? Foi para mim uma aula a céu aberto todos os dias. Eu comecei a desenvolver depois um trabalho que ele era baseado nas manchas, né? Jamais para o abstrato. Começou a me fascinar muito imagens que eu via no vapor, no banheiro, ou numa poça de chuva no chão, ou numa pedra, né? Pelos veios de uma pedra ou madeira. Aquelas imagens me provocavam muito. E nessa época eu fiz até uma exposição chamada Seres da Parede, onde o trabalho foi abstraindo e eu fui chegando cada vez mais perto da essência da imagem, né? Que é o abstrato, a essência da forma, a essência da cor, né? E isso foi um marco decisivo no meu trabalho, né? Foi uma etapa de sair de um lugar e ir para um outro lugar que tinha até a ver com aquela coisa que me atraía nos índios, que me atraía nos grafismos, nas pinturas corporais, né? Nas pedras, nas pinturas rupestres das cavernas. Era esse simbólico, essa forma, esses grafismos, essas imagens que dizem muito sem objetivamente dizerem muita coisa. Daí